A epilepsia e experiência espiritual estão associadas historicamente. Desde tempos imemoriais, o termo epilepsia já significa sendo possuído, sendo tomado por um espírito, né? Então, desde Hipócrates já existia essa concepção de que a epilepsia, na verdade, não era uma doença, mas sim uma subjugação demoníaca e que levava àquele estado que nós conhecemos, né? Aquela fenomenologia motora própria da epilepsia. Nós podemos abordar essa relação entre experiência espiritual e epilepsia de duas grandes maneiras. De uma primeira maneira, nós temos que entender que o cérebro tem em sua constituição áreas que têm uma vocação para manifestação de fenômenos que lembram os fenômenos espirituais. Eu posso citar aqui, por exemplo, as epilepsias temporais, em que, em alguns casos, em alguns raros casos, né, cabe dizer, de epilepsia temporal, existem manifestações de transcendência, existem manifestações de confluência do eu, do self, com o cosmos, né, com o universo, ou experiências de uma entidade soberana que está cuidando de mim. Então vejam, são manifestações possíveis, associadas, descritas a algumas formas raras de epilepsia temporal. Essa associação, por outro lado, ela não significa, em hipótese nenhuma, que a mediunidade, por exemplo, ou as experiências espirituais estejam associadas sempre a áreas cerebrais específicas que recebem descargas epiléticas, porque nós temos, obviamente, que uma enormidade de casos, né, de pessoas que têm essas experiências e, em absoluto, não experimentam qualquer tipo de atividade epilética. Nesse sentido, nós produzimos alguns estudos, né, com eletroencefalografia de médiuns e constatamos que em nenhum dos 10 casos que nós estudamos de mediunidade apresentava-se alteração de traçado eletroencefalográfico. Em outras palavras, nenhum dos médiuns pesquisados apresentava atividade epileptiforme, colocando por terra, por exemplo, a tese de que a mediunidade seria uma forma de epilepsia ou alguma variação de atividade epiléptica. De outro lado, nós temos que nem toda epilepsia temporal está vinculada à manifestação, a experiências espirituais. Ou seja, aqueles que tentam defender a tese de que no lobo temporal existiria uma área específica de representação de Deus ou dessas experiências estão equivocados, já que na grande maioria de casos de epilepsia temporal não existem manifestações de experiências espirituais, de conteúdo espiritual.